Muito bem, caros alunos, estamos iniciando essa videoaula sobre o governo Lula. O governo Lula que começou no ano de 2003, foi até o ano de 2010. Então, o título da videoaula, o governo Lula, mais do mesmo. Eu mostro para vocês, de antemão, o primeiro slide, que aparece no fundo o presidente Lula, ao lado do presidente José Alencar, vice-presidente José Alencar, uma figura também importante no cenário brasileiro. E vamos continuar com a nossa videoaula. Qual é a sua opinião sobre o governo Lula? Como você imagina que outros setores da população avaliam o governo Lula? É assim que nós começamos essa videoaula. Nessa imagem, você pode observar o ex-presidente, em 2003, na época da posse, né? E o presidente Lula, ele começou o seu discurso de posse usando a seguinte expressão: mudança. Esta é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem que a sociedade brasileira, nas eleições de outubro. A esperança venceu o medo. E hoje eu posso dizer que o Brasil mudou sem medo de ser feliz. É assim que o presidente Lula iniciou seu discurso de posse, falando de mudança. O governo dele seria o governo da mudança, do que até então vinha acontecendo no país nos governos anteriores. Será que o governo Lula cumpriu as promessas de mudança feitas no discurso de posse? Ou deu continuidade aos governos anteriores? Nessa videoaula, você conhecerá diferentes pontos de vista acerca do governo Lula. Então está aí o nosso ex-presidente Lula, né? Ele que chegou à presidência após 4 tentativas. Foi derrotado em 1989, em 94 e 98. Ele e seu partido, o PT, abrandaram as suas críticas, diminuíram as críticas à política tradicional e ao modelo econômico do país, comprometendo-se a não fazer mudanças que a elite e a classe média pudessem desaprovar. Foi assim que o presidente Lula conseguiu se eleger. Aqui ele recebe a faixa de presidente do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E, ao assumir, o presidente Lula manteve uma série de políticas já praticadas no governo FHC, especialmente no plano econômico. No plano social, ele aumentou os investimentos em programas para a população de baixa renda. Então, isso foi muito forte no governo do presidente Lula. Por que não mudou a política econômica? Abre o olho aí, Lula. Abre o olho, viu, presidente? Para acalmar os investidores internacionais e manter a inflação sob controle, Lula conservou e aprofundou algumas práticas econômicas do governo FHC. Por exemplo, ele manteve as altas taxas de juros. Pois é, se ele não mexeu,
Não mudou. Os defensores dessa política alegam que ela possibilitou o controle da inflação, a manutenção da estabilidade econômica, a diminuição da dívida pública, o aumento das exportações, o pagamento da dívida com o FMI e o aumento das reservas do Banco Central. Esses são os defensores dessa política econômica. Já os seus críticos, sim, claro, os seus críticos, em contrapartida, o que eles alegam? Que o preço pago pela estabilidade econômica era muito alto, que os juros elevados atraem o capital externo, sem dúvida alguma, mas impede o crescimento econômico, ou desacelera o crescimento econômico. E, o que é pior, acentuam a concentração de renda. Isso também foi um fator muito importante no governo Lula. Teve concentração de renda. Então, quem pode aplicar no mercado externo, no mercado financeiro, compra título do governo, obtém grandes lucros, graças aos juros altos. Mas quem é que pode fazer isso? Uma minoria. Uma minoria de pessoas. Essa é que é a verdade. Além disso, ao economizar receitas para pagar as suas dívidas, o governo deixa de investir em ações sociais e em infraestrutura. Esses números são importantes. No primeiro mandato de Lula, 594,2 bilhões foram usados só para pagar os juros da dívida. Para se ter uma ideia do que isso significa, no mesmo período foram gastos 62,2 bilhões com educação e 136,3 bilhões com saúde. Olha só o tamanho do bicho aí, né? Não tenha medo. Ele só vai arrancar um braço. Que beleza, né? Só vai arrancar um braço. A opção de Lula pela manutenção da política econômica de Fernando Henrique Cardoso desapontou muitos dos seus eleitores, pois essa postura contrariava o que ele defendia no início da sua carreira política. A concentração de renda no governo Lula. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, em 2007, a concentração de renda no Brasil só não era maior do que na Namíbia, Lesoto, Serra Leoa, República Central-Africana, Botsuana, Bolívia, Haiti, Colômbia, Paraguai e África do Sul. Não é brincadeira, né, gente? Não é brincadeira. Dados do IPA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, revelaram que em 2006, os 10% mais ricos do Brasil detinham 45,31% da riqueza nacional, enquanto os 50% mais pobres detinham apenas 14,7%. Então são números significativos do governo Lula. É importante nós mostrarmos essa imagem para você, porque isso é muito significativo. Isso não mudou. Fisiologismo e corrupção. Uma das grandes decepções do governo Lula. Por quê? Porque o governo Lula ele reproduziu velhas práticas fisiologistas em relação ao Congresso Nacional.
aquele chamado toma lá da cá. Vocês estão lembrados? Desde a política dos governadores, lá na República Velha, uma prática que se manteve no governo FHC e agora também no governo Lula. Então, para obter a maioria dos votos dos parlamentares e aprovar os projetos no seu interesse, o que o presidente Lula fazia? O que o seu governo fazia? Oferecia ministérios e cargos públicos em troca do apoio de outros partidos. Eticamente, isso é um pouco complicado, né? Mas eu diria que isso não é ilegal. Que, de fato, o presidente Lula teve que fazer uma ginástica enorme para conseguir o quê? O apoio do blocão. Né? Então, é ginástica para o apoio do blocão. Fisiologismo. Essa prática é antiética, né? Os parlamentares orientam seu voto não pelo mérito dos projetos, mas pelos favores políticos que receberão em troca. Né? Quanto é que é, deputado? 30 mil sem beijo na boca. Brincadeira? Pois é, em 2005, e aí sim, um momento muito importante da política brasileira, o deputado federal Roberto Jefferson, do PDT, denunciou a existência do mensalão. Recentemente, o Zé Dirceu, a gente pode observar ele aqui, ao lado do presidente Lula, recentemente o Zé Dirceu foi condenado a mais de 10 anos de prisão, né, por crimes do mensalão. O que é o mensalão? É um grande esquema de corrupção que envolvia o PT, o Partido dos Trabalhadores. Segundo Roberto Jefferson, parlamentares da base aliada ou partidos que apoiavam o governo Lula recebiam dinheiro, uma espécie de mensalidade, para votar a favor das propostas do governo. Lula, você ficou desolado. Foi um dos maiores escândalos da política brasileira. Do seu governo, Lula? Do seu governo. Está aí o Roberto Jefferson denunciando, né, políticos importantes do PT, como aqui o Zé Dirceu, por exemplo, né, e tantos outros. E aqui o presidente Lula sobre esse salão. Não vi nada, não ouvi nada, não falei nada, portanto não sei de nada. Uma CPI foi instalada para investigar o caso. Diversos assessores e ministros de Lula foram afastados, mas as denúncias não atingiram o presidente. Elas não chegaram até ele. Né? Nessa apuração, também foram averiguados mecanismos de desvio de dinheiro público para o financiamento de campanhas políticas, o chamado Caixa 2. Ao longo dos trabalhos, constatou-se que a prática de Caixa 2 também existe em outros partidos e governos, como o PSDB de Minas Gerais. Pois é uma prática muito comum na política brasileira, o Caixa 2. Então agora nós estamos esperando o julgamento do mensalão tucano. Né? E a estratégia é essa, né, do mensalão. Sustentar que não houve formação de quadrilha. Mas não adianta, viu, amigos? Não adianta. Existiu a formação de quadrilha. Vamos continuar, né? Então, agora, o que mudou no governo Lula? Vamos falar um pouco do que mudou no governo Lula. E aqui alguns dados são muito importantes.
porque foi o governo que mais investiu na área social. Em seus 2 mandatos, Lula ele ampliou os recursos empregados na área social. Só para você ter uma ideia, caro aluno, o valor destinado a essa área passou de 11,1 bilhões em 2002, último ano do governo FHC, para 62,7 bilhões em 2007. É um aumento significativo. São números, com relação a números, para que podemos discutir. Realmente foi o governo que mais investiu em programas sociais. E claro, o carro-chefe dos investimentos dos programas sociais é o Bolsa Família. Nesse ano, 11 milhões e 100 mil famílias eram atendidas pelo Bolsa Família 2007. Um benefício em dinheiro oferecido para a população de baixa renda. Dentre os pontos positivos do programa, destaca-se o fato dele contribuir para a redução da miséria e melhorar as condições de sobrevivência dos beneficiários. Quanto a isso, ninguém pode discutir. O presidente Lula, ainda na sua posse, ele dizia o seguinte, que até o final do seu mandato, todo brasileiro teria um prato de comida, teria uma casa para morar e uma vida decente. Aliás, ele usava um bordão, né? Nunca na história desse país, esse era o bordão utilizado pelo presidente Lula. Dentre os pontos negativos do Bolsa Família, está a falta de articulação desse programa com outros programas de capacitação, que tira as famílias da condição de dependentes de programas sociais, portanto, dependentes do governo, e melhora estruturalmente suas condições socioeconômicas. Então, o povo se torna dependente do governo. E uma vez dependente do governo, é massa de manobra, principalmente em época de eleições, né? Então, o povo passa a ser, de certa forma, manipulado pelo governo federal. Também foram criados outros programas sociais, como o ProUni, que é o Programa de Universidade para Todos, que oferece bolsa de estudos em universidades particulares a jovens de baixa renda, o Luz para Todos, que leva eletricidade para famílias pobres, e o Farmácia Popular do Brasil, que disponibiliza remédios subsidiados para a população de baixa renda. Então, esses foram outros programas sociais do governo Lula. Aqui nós temos um dado muito forte do governo Lula, que são números, onde a política de reajuste do salário mínimo acima da inflação e o aumento do poder de compra de milhões de brasileiros aqueceu o mercado interno. Esse é um dado muito importante. Segundo dados do IPA, entre os anos de 2003 e 2007, o poder de compra do salário mínimo cresceu mais de 40%. Olha, gente, nós estamos falando em aumento real de mais de 40% do valor do salário mínimo. Esse aumento também beneficiou os aposentados que recebem o salário mínimo. Ou seja, no governo Lula, o salário mínimo ele aumentou mais do que a inflação. Né? Então, foi um governo que teve uma política nesse sentido, coisa que não acontecia em governos anteriores. Nós podemos observar a alegria do povo, né, na época do governo Lula. E no seu governo também houve um incremento do mercado interno. A partir de 2006, por exemplo, a redução da taxa de juros diminuiu
os custos dos crediários e dos financiamentos, o que permitiu à população comprar bens móveis e imóveis. Aumentou o poder de compra das famílias mais pobres e estimulou a produção interna. Então, o governo conseguiu fazer com que houvesse o quê? O crescimento econômico a partir do quê? Do aquecimento do mercado interno. Isso é importante também aos nossos olhos. Embora o crescimento econômico brasileiro tenha ficado abaixo da média mundial, ele promoveu a queda na taxa de desemprego, que caiu em 10,5% em 2002, para 8,4% em 2006. Em 2007, a geração de empregos com carteira assinada alcançou os melhores resultados em 10 anos. Olha, é uma proeza, né? De novo, alegria das crianças, alegria do povão. O governo acabou com o desemprego? Não, mas diminuiu o desemprego. Diminuiu o desemprego. E gerou empregos, né? Então, esse é um dado muito importante. Muito importante. Uma outra coisa que também nós temos que destacar é uma maior atuação da Polícia Federal. Ao longo do seu governo, Lula investiu mais na Polícia Federal e ela passou a receber mais verbas e, consequentemente, a atuar mais fortemente contra diversas modalidades do crime organizado. Sonegação de impostos, vendas de sentenças judiciárias, roubo de cargas, tráfico de drogas, corrupção, contrabando, etc. Com relação à corrupção, tanto ativa como passiva, a Polícia Federal contribuiu para que as denúncias de corrupção no próprio governo fossem apuradas. De certa forma, foi um tiro no pé, né? Segundo mandato. Apesar das denúncias de corrupção e da decepção de muitos brasileiros com o governo Lula, o governo, de início, defendia a ética, né? O presidente manteve um bom índice de aprovação, sobretudo entre a população mais pobre. E isso foi decisivo para a sua reeleição em 2006. Pois é, apesar do mensalão, o presidente Lula foi reeleito para o segundo mandato. Aqui ele chegou até a recomendar a Deus, né? Te cuides, porque eu tenho mais de 80% de aprovação. Olha, isso é significativo. O segundo mandato, ele foi marcado pelo lançamento do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, um conjunto de medidas que visa estimular o crescimento econômico por meio da eliminação de entraves burocráticos e investimentos em obras de infraestrutura. Celera Dilma, era ministra do Planejamento. No plano político, de novo, nós vamos encontrar aqui fisiologismo entre o governo e a base aliada no Congresso Nacional. Quanto é que é, né, deputado? É 30 mil, sem beijo na boca. Então, continuou com o fisiologismo. No plano internacional, Lula passou a defender a ampliação do consumo mundial de biocombustíveis, etanol principalmente, a fim de exportar a tecnologia brasileira da produção de etanol, que é um biocombustível utilizado por grande parte da frota nacional de veículos. É uma charge muito bacana do etanol. Menos poluente que os derivados de petróleo e produzido
a partir de fontes renováveis, os biocombustíveis seriam, entre aspas, ecologicamente corretos e economicamente viáveis, podendo ser produzidos por nações pobres, que os exportariam para o mercado mundial. Então, essa era a ideia, né? Agora, os críticos dessa proposta, no entanto, logo apontaram os riscos implicados na produção de biocombustíveis, como o aumento da fome. Aumento da fome? Sim, porque aí as pessoas, ao invés de plantar arroz, feijão, soja, estão plantando cana-de-açúcar. Aliás, em muitas regiões brasileiras, aqui mesmo, na região de Franca, nós encontramos aí, numa viagem de Franca a Ribeirão Preto, praticamente, qual é a paisagem? Cana-de-açúcar. Então, o aumento da fome, terras antes utilizadas para o plantio de alimentos que seriam destinadas ao cultivo de vegetais utilizados na produção de biocombustíveis e a aceleração do desmatamento, também um grande problema ecológico. Matas virgens que poderiam ser derrubadas para o plantio desses vegetais. Olha que imagem, né? Desculpe, mas preciso disso para abastecer o meu carro. E a criança? Pois é. E a criança? Será que o governo Lula cumpriu as promessas de mudança feitas no discurso de posse? Ou deu continuidade aos governos anteriores? Certamente, o governo Lula não é mera continuação dos anteriores, uma vez que os indicadores econômicos melhoraram em relação aos governos de Fernando Henrique Cardoso. Isso é incontestável. De acordo com pesquisas oficiais, o governo Lula reduziu a dívida pública, reduziu a inflação, reduziu o desemprego, o analfabetismo, aumentou o IDH e o número de beneficiados pelos programas sociais. Os dados apresentam isso. Isso é inegável. Por outro lado, o governo Lula reproduziu algumas práticas de seus antecessores, pois não promoveu mudanças estruturais no país. A concentração de renda manteve-se, infelizmente. As práticas fisiológicas e a corrupção continuaram existindo. Aí o amigo dele, corrupto, né, que foi condenado a mais de 10 anos pelos crimes do mensalão. Então isso também existiu no governo Lula. E assim, meus caros alunos, não coloquei os créditos desta vez, mas é o material do ano principalmente. Mas assim nós vamos encerrando então essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido em dois lados dessa moeda. Os avanços, o que mudou no governo Lula, e claro, aquilo que não mudou. Até lá!